estudantes, a Física Ideal traz agora para vocês a nossa aula 13, cujo tema é velocidade escalar instantânea. O que é que a gente vai estudar nesta aula? Até agora nós estudamos e vimos problemas relacionados até entrarmos no conceito de velocidade escalar média. Fizemos problemas e agora vamos iniciar a velocidade instantânea. O que seria isso? Olha aqui para essa relação, veja. Velocidade instantânea é igual à velocidade escalar média, com uma pequena diferença. Essa velocidade escalar média, que é calculada fazendo simplesmente ΔS sobre ΔT, ela deve ser calculada para um intervalo de tempo bem pequeno. É isso que a gente tem que pôr em mente. Velocidade escalar instantânea, ela é uma velocidade média calculada para um tempo muito pequeno. Como é que isso funciona? Imagine que eu estou aqui na posição P para um instante t igual a 1 segundo. E eu quero evoluir para uma posição P', sair da posição P e chegar à posição P', onde P' está relacionada a um tempo bem próximo do anterior. Ou seja, vai ser 1 somado com um tempo bem pequeno. Esse tempo bem pequeno, vamos supor que seja 0,001 segundo. Então, o primeiro instante é 1 e o próximo seria 1,001. Ou seja, tempo muito curto. O intervalo de tempo sendo 0,01 segundo. Será que nesta condição já posso considerar esse tempo como o tempo necessário para calcular uma velocidade instantânea? A resposta é sim. Suponha a minha função seja s igual a 2t ao quadrado. E aí eu vou calcular as sucessivas posições. Veja, vou colocar aqui, ó, s igual a 2 vezes 1 ao quadrado daria 2 metros. E eu vou evoluir até s igual a 2 segundos. 2 ao quadrado dá 8 metros. Então, de 1 para 2 segundos é 1 segundo. 1 segundo, eu imagino que seja um tempo grande, para eu dizer que está tendendo a zero. Então, vamos começar a apertar, compactar esses intervalos de tempo aqui. E à medida que compactarmos, vamos calcular as respectivas velocidades médias. Então, vamos lá. Velocidade média do que se apresentou até agora. De 2 para 8 dá um ΔS 6. De 1 segundo para 2 segundos dá um ΔT de 1. Então daria uma velocidade média de 6 metros por segundo. Agora vamos apertar esse tempo. Vamos supor que agora meu intervalo de tempo vá para 1,2 ao quadrado. 1,2 dá 1,44 vezes 2 dá 2,88 metros. Então, a minha velocidade média agora não está saindo de 2 para 8, está saindo de 2 para 2,88. Então, dá um ΔS de 0,88, dividido pelo intervalo de tempo, que sai de 1 para 1,2. Então, dá 0,2. Quando dividirmos aqui, obteremos 4,4 metros por segundo. Opa, a velocidade média era 6. Quando eu encurtei o tempo, já está dando 4,4. E eu estou me aproximando de 1 segundo. Eu tinha saído aqui, ó, da posição daqui para cá. Agora eu estou saindo daqui para cá. Estou encurtando o meu ΔS. Encurtando, consequentemente, meu tempo. Vamos supor aqui que meu S agora seja 1,01 ao quadrado. Então, para agilizar nosso cálculo, vou usar aqui uma calculadora, vocês não estão vendo, mas ao multiplicarmos 1,01 ao quadrado
dá 1,02, que multiplicado por 2 dá 2,04. Então aqui, ó, 2,04 metros. Então qual é a nova velocidade média agora? Eu estou saindo de 2 para 2,04. Andei apenas 0,04. Em que tempo? 0,01 segundo. Então daria 4 metros por segundo. Tem uma quantia um pouquinho aqui após, né? Que eu acabei desprezando. Agora eu vou colocar o tempo que eu tinha sugerido de 1,001 segundo. Então a minha função é 2 vezes 1,001 ao quadrado. E colocando isso aí, eu terei como resultado 1,001 ao quadrado dá 1,002, que multiplicado por 2 dá 2,004 metros. Então, eu estou tendo agora um ΔS de 0,004 para um respectivo ΔT de 0,001, dando 4 metros por segundo. O que é que a gente entendeu aqui? Que quando eu pego intervalos de tempos grandes, a velocidade média dá um certo valor. Quando eu vou reduzindo esse intervalo de tempo, eu vou me aproximando de um valor constante de velocidade. Eu reduzo e chego a 4. Essa é a ideia da velocidade instantânea. Eu estou com um intervalo grande e vou reduzindo, reduzindo até virar um ΔS bem curtinho para um ΔT bem curtinho. E independente de qual seja o ΔT, contanto que seja bem pequeno, a velocidade se aproxima sempre do mesmo valor. É assim que a gente calcula a velocidade instantânea. Então, aqui é uma velocidade média? É. Aqui é uma velocidade média? É. Já essas duas velocidades médias são velocidades médias consideradas velocidades instantâneas. Essa é a diferença entre as duas. Como agilizar nosso cálculo pensando numa regra prática? Então, eu pego essa função aqui, ó, que é justamente a que eu usei, ó, S 2t ao quadrado, só usei isso. Então, esse termo era zero e o próximo era zero. Então, a minha era apenas 2t quadrado. E eu vou fazer o cálculo da sua velocidade instantânea. Então, o cálculo da velocidade instantânea é a derivada dessa posição S em relação ao tempo. Como fazer? Se eu pensar nesta relação proposta aqui, ó, A é esse 2, T é T e N é esse outro 2. Como fica a resposta? Fica esse N daqui de cima, que é o 2. Ele veio aqui para frente, ó, 2. Repete tudo, 2t ao quadrado, repete tudo, ó, 2t ao quadrado, e subtrai 1. Então, daria 2 vezes 2 vezes t, daria 4t. Essa seria a minha velocidade instantânea. Como eu estou me aproximando de t igual a 1, 4 vezes 1, 4 metros por segundo. Achamos a velocidade instantânea em torno do t igual a 1 segundo. Tá? Esse é um raciocínio que a gente pode usar usando o conceito de derivada. Então vamos aqui num problema resolvê-lo pensando neste conceito. Tá? Então, o projeto é lançado para cima e a equação que descreve o seu movimento é esta aqui. Então, estou aqui no solo e joguei o projétil para cima. Esse projétil irá subir e cair.
O gráfico que representa este movimento é o gráfico de uma parábola de concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque eu estou olhando para a equação, é uma equação do segundo grau que vai me dizer isso. A altura em função do tempo tem o coeficiente de t ao quadrado negativo, então ela tem concavidade voltada para baixo. São características da função quadrática. Então nós temos isso aí. Ele pergunta: qual é o instante que o projétil atinge a altura máxima? Ou seja, quem é o instante que ele chega aqui, ó? Ele quer saber quem é esse tempo t1. Quem é esse tempo aqui? Aí você pensa, você pode resolver de várias maneiras. Iremos resolver usando o raciocínio do conceito de derivada. O que é derivada? É a velocidade média calculada para um ΔT bem curto. Então, quando eu chego aqui na altura máxima, aqui, ó, neste ponto, a partícula deixa de subir e passa a descer num intervalo de tempo bem pequenininho. Neste ponto aqui, para ela parar de subir e voltar a descer, a sua velocidade é exatamente zero. Então, lá na altura máxima, nós temos velocidade zero. E é ali que tem um intervalo de tempo bem curto. Então, se eu pegar esta minha função aqui, h, e fazer a derivada dela em relação ao tempo, isto será justamente a minha velocidade. E se eu disser que esta velocidade vale zero, eu estou dizendo que eu estou olhando lá no ponto mais alto. Então, quem é a derivada de h em relação ao tempo? É a derivada deste trecho, que quando a potência é 1, a derivada fica só o número, menos. Essa daqui fica igual àquela que nós trabalhamos. Esse 2 desce, repete tudo, 5t ao quadrado, e subtrai 1 da potência. Então, a minha relação fica 20 menos 2 vezes 5, 10t. Essa é a minha velocidade instantânea. Só que eu quero que essa minha velocidade instantânea seja zero, para eu poder saber quem é esse tempo aqui. Então, se eu pegar isso aqui e igualar a zero, eu tenho que 20 é igual a 10t, mudando esse 10t de lado. Conclusão, esse instante é um instante de 2 segundos. Resolvida a letra A. É em 2 segundos que a partícula atinge a altura máxima. Aí na letra B ele pergunta: e quem é essa altura máxima? Aí você faz, espera aí. Esta equação vai me dar a altura em qualquer instante. Então, se eu colocar aqui 2, eu saberei qual é a altura. Eu venho aqui para resolver a letra B, eu pego a minha altura, que é uma função do tempo, 20t menos 5t ao quadrado, e no lugar de t, eu coloco 2. Então, fica h de 2, ou simplesmente h, igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. H é 40 menos 4 vezes 5, 20. O meu H é de 20 metros. Esta é a altura máxima atingida nesse ponto mais alto do gráfico aqui, ó. O instante aqui é 2 e este ponto aqui vale 20 metros. É a altura mais alta atingida pela partícula. Olha aí, resolvemos esse problema usando o conceito de velocidade instantânea. Por quê? Porque lá na altura máxima, instantaneamente a partícula deixa de subir e passa a descer. Ou seja, a paradinha que ela dá lá em cima, repouso, velocidade zero, ocorre num tempo muito curto. Em um instante ela muda o sentido do movimento. Logo, podemos usar o conceito de
velocidade instantânea neste caso, tá bom? Vamos agora usar esse conceito de velocidade instantânea ou pela mesma relação ou usando características do gráfico, né? Que a gente viu na questão anterior. Vamos resolver agora a questão 2. Uma pessoa pre- eh, pretende ir de carro de uma cidade A até uma cidade B. E a distância entre a cidade A e a cidade B é uma distância de 120 quilômetros. Então, aqui está a minha cidade A e eu quero ir até a cidade B, numa distância de 120 quilômetros. Só que quando ela vai de A até B, existe aquela aceleração e desaceleração. Ó. Despreze o tempo gasto para o carro sair de 0 a V e de V a 0. Ou seja, ele estava em repouso aqui e adquiriu uma velocidade V. Tinha uma velocidade V aqui e para atingir o repouso chegou a 0. Essas variações você despreze e olhe só o trecho em que a velocidade fica constante, onde eu posso usar esta relação aqui. Aí ele diz, o desempenho D correspondente à distância que o carro percorre para cada litro de combustível que é gasto é dado por essa relação aqui, ó. Essa é a relação. Então, para velocidades no intervalo entre 20 e 120, o desempenho médio em quilômetros por litro, que é esse D aqui, o desempenho médio, pode ser escrito em função de V por esta relação. Então, se eu mantiver a velocidade 20 ou 120, eu posso usar essa relação. Então, nas condições de desempenho máximo, isto é, menor consumo de combustível nessa viagem, quem é o tempo de A para B? Então, eu quero calcular o tempo de A até B, mas eu quero ter desempenho máximo. Tradução, eu quero que esse D aqui seja o maior de todos. Aí você faz, opa, isso daqui está parecendo com a função y ax² mais bx mais c, onde o x é o v e o y é d. Então, ó, aqui é o y menos 1 sobre 320x² mais 3 sobre 8x mais c. Então, as características dessa função são as características desta função lá da matemática. Se eu sei o que aconteceu em todas as análises e todos os cálculos lá da matemática, só é aplicar aqui agora. Tá? Então, vou reescrever essa função aqui do outro lado. Vamos aqui lentamente. D é menos v² sobre 320 mais 3 sobre 8v menos 5/4. 5/4. Aí, olhando para aqui, olha, qual é o caminho mais rápido para resolver isso? Eu posso usar já a derivada aqui direto? Posso. Realmente posso. Vai dar mais trabalho? Vai. Então, como é que a gente pode acelerar o nosso cálculo aqui pensando na velocidade instantânea? Veja, olha aqui o gráfico. De D em função de V. É uma parábola que faz isso aqui, olha. Aqui é o menos 5/4, com cavidade para baixo. O desempenho máximo é este ponto aqui. Esse é o maior valor de D, que ocorre nesta velocidade aqui. Tradução. Esta velocidade, se fosse y em função de x, era o meu x do vértice. É o ponto
onde a parábola inverte o sentido aqui, olha. Ela parou de subir e começou a descer naquele ponto. Então, calcular o desempenho máximo, que é esse D aqui, desempenho máximo, é estar relacionando a esta velocidade aqui, que é exatamente o x do vértice. Ah, Ricardo, então relembra aí a relação lá da matemática que era estudada na função y(ax² mais bx mais c. O x do vértice era dado por menos b sobre 2a. Tinha essa fórmula lá, olha. Ah, muito bem. Então, traduzindo para a nossa relação, o x do vértice é a velocidade, que ela é a instantânea, porque é naquele instante ali da inversão, é igual a menos b. B é aquele cara que está do lado de x, ou seja, relacionando aqui é 3/8. Então, é menos 3/8 sobre 2 vezes a. Quem é a? A é aquele que está do lado de x², ou seja, é menos 1 sobre 320. Menos 1 sobre 320. Menos dividido por menos dá mais. Então, a velocidade aqui é positiva. E aí fica divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. Podemos resolver aqui, ficar 3/8 vezes 160. Então, V, se eu simplificar, ó, 160 dividido por 8 dá 20. 3 vezes 20 dá 60 quilômetros por hora. Esta é a velocidade instantânea neste ponto aqui, olha. É esta velocidade, esse é o valor aqui de velocidade, que gera o desempenho máximo. Então, se eu mantiver minha velocidade em 60 o tempo todo, eu tenho melhor relação custo-benefício desse D. Esse D são quilômetros por litro. Eu vou andar o máximo de quilômetros possível com 1 litro. Aí ele pergunta quem é o tempo de viagem. Olha aqui, ó. Isto é, quem é o menor consumo de combustível nessa viagem. O tempo de percurso de A para B é de... Ele quer saber o tempo relacionado àquela velocidade, sabendo que a distância é de 120 entre A e B. Aí eu faço velocidade ΔS sobre ΔT. A velocidade é 60, num percurso de 120, eu vou levar que tempo? O tempo que eu vou levar é de 120 sobre 60. 2 horas. Alternativa correta, letra C. 2 horas é o tempo necessário para nós nos deslocarmos entre A e B, tendo o máximo de economia de combustível possível. Então, entre 20 e 120 km por hora, a melhor velocidade, de acordo com essa função, que eu devo me deslocar entre uma cidade e outra, é a velocidade de 60 km por hora, para que eu gaste o mínimo de combustível possível. Ou seja, tem a maior distância de todas sendo percorridas com 1 litro. Tudo bem? Ah, Ricardo, e qual é essa distância por litro? Se eu quiser saber, basta eu pegar esta velocidade aqui de 60 e jogar aqui e aqui, para calcular o valor de D. Aí eu saberei quem é esse D máximo. Tá bom? Então, está aí 2 questões ligadas à velocidade instantânea,
que nós acabamos de estudar nesta aula. Então, essas questões poderiam ser resolvidas com outras relações, com outros raciocínios. A intenção aqui foi mostrar o quanto é válido aprender o conceito de velocidade instantânea, ou seja, o uso de derivadas. Quando a gente analisa a cinemática com equações polinomiais, a derivada se apresenta da sua forma mais simples possível. E aí eu consigo resolver uma certa quantidade de problemas, tá bom? Na próxima aula, aula 14, a gente vai ver essa derivada, essa velocidade instantânea, com mais detalhes nos gráficos. Então, deixo para vocês um forte abraço e nos encontramos na aula 14.